Fundos imobiliários. Se você tem alguma dúvida sobre fundos imobiliários, não sai desse vídeo, fica aí que tem muita coisa importante que vocês vão ver aqui. Hoje a gente vai falar com um especialista do assunto, eu diria que é o maior especialista no Brasil sobre fundos imobiliários, o Arthur de Moraes. Então fica ligado e não sai daí. Arthur, olá. Primeiro, pra gente aqui da Semicapital, é um prazer estar aqui. Prazer é meu sempre, ainda mais para falar de fundo imobiliário, né? Acho que é um assunto que você é especialista, né? Eu e o Arthur, a gente estava batendo um papo até antes de começar o vídeo aqui sobre a história de vida dele. Vamos ver se eu acerto. Especialista em fundos imobiliários, professor na B3, palestrante, e queria que você contasse aí para o pessoal. Fui também agente autônomo por 19 anos, lidei muito com investidores, principalmente pessoa física, e no meio desse caminho, quer dizer, comecei em 99, em 2010 eu vi uma negociação de fundos imobiliários e achei que aquilo tinha um potencial muito grande e resolvi entender e depois que eu entendi comecei a mostrar para os investidores também. E incluir fundo imobiliário no portfólio dos investidores foi importantíssimo. Imagina, a gente passou por uma crise muito grande, a bolsa caiu muito, né? Eu estou falando isso aí mais ou menos 2010, eu fui entender 1 ano e meio, 2 anos estudando para me sentir confortável para começar a mostrar para os investidores. Então a gente está falando de 2012, aí veio uma crise que foi severa e as ações caíram muito. Os fundos imobiliários não caíram na mesma proporção. Até teve uma boa parte dessa história em que enquanto as ações caíam, os fundos imobiliários valorizavam. Então isso colocou na prática aquilo que a gente estuda, que é a importância da diversificação, de ter outras classes de ativos e que não sejam tão correlacionadas. E o fundo imobiliário tem isso, apesar de ser negociado na B3 com a mesma facilidade das ações, eles não são ações, eles são uma classe de ativos diferente. A gente até fala que são cotas, né? Você não compra ações, você compra cotas de fundos imobiliários, né? Exatamente. Recebe rendimentos da mesma forma que recebe dividendos, negocia da mesma forma que negocia ações, no mesmo horário, parece ação, mas não é. E é bem diferente, tanto na estrutura jurídica, imagina que uma ação é uma sociedade anônima de capital aberto, uma estrutura jurídica gigantesca. E um fundo imobiliário, como todo fundo, é um condomínio, é uma reunião de investidores, que atualmente essa reunião está ficando cada vez maior, tem fundos com mais de 100 mil cotistas, né, já no mercado, mas então é uma reunião de cotistas que cada um põe um pouco de dinheiro e um gestor vai lá e aloca esses recursos em ativos. Isso eu poderia estar falando de fundo de ações, multimercado, seja lá o que for. No caso dos fundos imobiliários, esses ativos são empreendimentos imobiliários, diversos, não só imóveis, também títulos de renda fixa como CRI, LCI. Então isso faz do fundo imobiliário uma classe de ativos realmente única, que precisa estar no portfólio dos investidores. Uma coisa legal, assim, que a gente pode até fazer uma comparação bruta, assim, é que, por exemplo, quando você investe em fundos imobiliários, você acaba tendo participação em galpões grandes, participação em shopping centers. É uma grande diferença se você for investir, por exemplo, em um shopping center, você tem que ter um valor muito alto. Investindo em fundos, com valor mínimo, você já consegue se pensar em investir em imóveis, para a imensa maioria das pessoas, para mim, por exemplo, um imóvel acessível seria pensar em ter um apartamento pequeno, uma sala comercial pequenininha, né? E com o mesmo dinheiro eu posso comprar ou um fundo imobiliário que tenha dezenas de imóveis, ou melhor ainda, comprar vários fundos de segmentos diferentes e aí eu alcanço centenas de imóveis. Então tem uma qualidade nesse investimento que é a diversificação e o acesso a ativos que eu não teria. E ativos de alta qualidade me levam a inquilinos de alta qualidade que eu também não teria. Se eu me esforçasse muito, pegasse todo o meu dinheiro e comprasse uma salinha de 40 metros, quem eu teria como inquilino? Agora, com os meus fundos imobiliários, eu tenho grandes empresas, multinacionais, às vezes órgãos do governo, os varejistas. E tem um gestor especializado cuidando disso, né? Tem um gestor especializado cuidando disso. Você vê que é uma característica aqui no Brasil, que a maioria dos fundos tem lá o seu próprio segmento. Então tem um fundo que só investe em shopping, tem outro que só em galpão, tem outro que só em escritórios, por exemplo. E por quê? Porque são segmentos muito diferentes. Investir em imóvel não é como se eu falasse, vamos investir em ações. As ações de qual setor? Imóvel é a mesma coisa. Tem imóvel rural, tem imóvel de praia, tem imóvel que é um shopping, tem imóvel que é um hospital, tudo é imóvel, né? Então os fundos têm segmentos específicos porque eles têm gestores específicos. O gestor que entende bastante de shopping, ele não vai entender tanto de Cada gestor especializado naquela área, né? Exatamente. E a gente,
tem acesso a esses imóveis e a esses gestores. Então, com uma carteira diversificada de fundos imobiliários, eu coloco bons profissionais gerindo excelentes ativos no meu portfólio. Você pode até falar que você não tem aquela preocupação de estar olhando de próximo um imóvel que é seu, né? Igual você falou aqui, e deixar o dinheiro na mão de um gestor especializado em cada segmento, como a gente explicou. Então, ao invés de eu ter a preocupação de fazer a gestão do imóvel, os custos que são altos de fazer a gestão de um imóvel, por melhor que ele seja, um imóvel um dia fica vago. Eu posso ter tido um ótimo inquilino, que um dia ele falou, obrigado, o imóvel agora não me serve mais e eu estou saindo. Ele vai demorar 2, 3, 4 meses para ser alugado novamente. Não importa se o imóvel é muito bom, se o imóvel não é tão bom. Agora, dentro de um portfólio de fundos imobiliários, vai acontecer a mesma coisa, porque o que tem lá é imóvel. Só que eu não tenho um só imóvel. Eu tenho uma centena de imóveis. É como se fosse uma cesta com vários imóveis dentro, né? Isso. A gente pode resumir assim. E quando eu consigo diversificar por segmentos, é evidente que é muito raro que tudo vá bem ao mesmo tempo. Tem fases que sim, a economia decola, tudo vai bem ao mesmo tempo. Mas na maioria das vezes, um segmento está indo bem, outro não está indo tão bem, e a diversificação me proporciona que o meu portfólio, que é o que a gente deve de fato olhar, tenha lá uma estabilidade. Então, o fundo imobiliário tem aquela característica de distribuir rendimento e na maioria das vezes isso é mensal. Então essa consistência na distribuição de rendimentos faz com que ele seja menos volátil do que, por exemplo, ações. E se a gente for comparar com os imóveis, tem todas essas vantagens do custo baixo, da qualidade, da diversificação. O Arthur, hoje na CM Capital a gente tem uma carteira recomendada de fundos imobiliários, né? Isso é legal porque tem um especialista que escolhe para você os melhores fundos. Sim. E a gente falou aqui também que para você investir em fundos imobiliários você não precisa de um valor muito alto. E o pessoal de casa às vezes até pode estar com dúvida. Que valor que eu preciso para investir em fundos imobiliários? Conta aí para o pessoal. As cotas são negociadas na B3 a partir de uma cota. Então, de fato, dá para investir com cento e poucos reais, 120, 130, 150 reais, dá para comprar uma cota. E aí, putz, vai mudar minha vida financeira se eu tiver uma cota? Não vai, mas é uma ótima forma de aprender. É um começo, né? É um começo. E se você tem um sonho de investir em imóvel e você tem dinheiro para comprar um pedacinho do imóvel, você não consegue começar. Sim. Mas com o fundo imobiliário consegue. Então, a partir de uma cota, cento e poucos reais, dá para comprar. E o que vai acontecer? No mês seguinte, vai entrar lá um rendimento, que é o equivalente ao aluguel. E aí as pessoas começam a interagir, a aprender, tem outras dúvidas depois que começa. Por mais que hoje a gente tenha muito material disponível para estudar, como é o fato desse vídeo, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, comprar uma cota que seja de um fundo imobiliário já é um grande começo. É importante, né? É importante, mesmo para quem tem mais dinheiro e pensa em começar com mais, começa pequeno. Vai entendendo a dinâmica do mercado e dos segmentos. Né? Hoje vocês veem o Arthur desse tamanho aqui como personalidade, né, especialista no assunto, mas ele começou pequeno também. Acho que como todo mundo, né? Começou pequeno, de grão em grão, e é assim que tem que ser, né? E essa é a grande vantagem do mercado financeiro, né, que proporciona começar pequeno, de grão em grão. Se fosse no caso de investir em ações também, eu me torno sócio de grandes empresas, eu posso comprar uma única ação de cada uma delas. E com o fundo imobiliário eu me torno praticamente sócio de grandes empreendimentos imobiliários de segmentos, né, diversos. Tem que começar pequeno. Hoje esse mercado expandiu muito, já está com 600 mil investidores, mas quem está começando agora um dia vai falar assim, eu invisto em fundo imobiliário desde quando só tinha 600 mil investidores. Né? Porque tenho certeza que vai continuar expandindo muito, né? Pela facilidade, pela clareza de informações que esse mercado tem e por ser uma classe de ativos que agrega no portfólio do investidor. De todos os perfis, desde o conservador até o arrojado, cabe um pouquinho de fundo imobiliário lá. O conservador, depois que ele entender os segmentos, ele vai então, já que é esse o perfil dele, ter no seu portfólio segmentos que sejam mais conservadores. O moderado vai ter um pouco do conservador, um pouco do arrojado e assim por diante. Mas cabe no portfólio de todo mundo. Você tocou num ponto agora que eu achei bem interessante, até lembrou aqui que eu vi uma notícia sobre. Saiu uma notícia que em 2019 a gente bateu o recorde de 500 a 600 mil investidores em fundos imobiliários. Sim. Você acha que a internet, o grande acesso que as pessoas estão tendo, inclusive acho que através de um vídeo assim como esse, está ajudando nisso? Com certeza ajuda. Quando eu comecei com o fundo imobiliário foi por volta de 2010. Tinha pouquíssima informação. Hoje tem uns, de cabeça, acho que eu me lembro de 5 livros publicados, fora o tanto de material. A carteira recomendada que você falou, isso ajuda muito, porque depois que a gente entende
o objeto, né, o fundo de investimento imobiliário, o mercado, a gente tem vontade de investir, a gente se depara com mais de 200 listados na B3. E aí vem a dificuldade de aonde investir. Bom, tem um analista da corretora fazendo uma carteira recomendada, que eu não preciso pegar aquela carteira e seguir ela inteirinha. Mas você tem um norte, né? Tem um norte. E geralmente ele vai dizer assim, a minha carteira recomendada é essa, e para cada fundo ele vai dar lá uma explicação. Por que esse fundo compõe a minha carteira? Então aí eu que tenho um perfil de investidor que é diferente do seu e é diferente das pessoas que estão assistindo, eu vou entender, olha, esses dois fundos aqui conversam com o meu perfil, então eu vou pôr para dentro. Mas por que eu estou investindo? Porque antes um profissional de mercado qualificado, né, foi lá e fez uma carteira recomendada. Então hoje, para quem começa, tem informação disponível, o que deixa tudo melhor, né? E outra coisa é que quando dá aquele passo de iniciar, de ir para a prática, perceba o que é o relatório gerencial de um fundo imobiliário, o tanto de informação que tem, a clareza de informação que tem, para que as pessoas comecem a se sentir mais confortáveis e seguras em investir. Esse é o nosso objetivo, você falou das pessoas que estão iniciando. Inclusive, além da carteira recomendada, a gente colocou corretagem zero, que é para incentivar aquela pessoa que nunca investiu a começar a investir. Uma outra dúvida que as pessoas têm bastante também, não só quem está começando, mas também para quem já está no mercado, é sobre imposto de renda em fundos imobiliários. Como que funciona? Bom, duas coisas que a gente tem que separar. A distribuição de rendimentos, que aí comparando com ações é como se fosse o dividendo, comparando com imóveis é como se fosse o aluguel. Essa distribuição, que geralmente é mensal, ela é isenta de imposto de renda para o investidor pessoa física. Então eu compro hoje cotas de um fundo imobiliário, eu já vou receber no mês seguinte os rendimentos e assim, né, tende a ser com uma constância mensal. Isso é isento de imposto de renda e não muda, a menos que a legislação mude no futuro. Agora, o ganho de capital, se eu vender cotas com lucro, isso é tributado em 20%. Então, são duas coisas diferentes. Comprei um fundo lá por R$150 e faz um ano que eu tenho esse fundo no meu portfólio. Então, faz 12 meses que eu recebo aluguéis ou rendimentos todo mês, isso eu não tenho que pagar, só tenho que declarar no imposto de renda. Aí um dia eu resolvo vender e essas cotas estão R$180. Eu ganhei 30. Sobre esses 30, eu tenho que recolher 20% de imposto de renda. Se eu nunca vender, eu não vou pagar imposto de renda. Tá? O rendimento, então, frisando, o rendimento não é tributado, o ganho de capital é tributado em 20%. Para a gente finalizar, qual seria a dica que você daria para aquela pessoa que está começando, que vai comprar o primeiro fundo imobiliário através desse vídeo? Entender o que acontece quando eu compro cota de um fundo imobiliário. A gente falou várias vezes nessa conversa. Eu me torno como sócio participante de grandes empreendimentos imobiliários. Então, quando eu compro a cota de um fundo imobiliário, o que eu comprei é um pedaço de empreendimentos imobiliários. É isso que eu tenho que analisar. O que a maioria das pessoas faz no começo, que é um grande erro. Ele vai lá ver o fundo que paga mais rendimento e que entrega uma rentabilidade maior. Então, dos 200 fundos, ele encontra um ranking lá, qual os que dão mais rentabilidade. E aí ele vai lá e escolhe os que dão maior rentabilidade. E é um investimento de médio a longo prazo, né? O que ele fez? Ele escolheu os mais arriscados, porque retorno vem acompanhado de mais risco. E quando ele escolhe pelo rendimento, ele escolheu por algo que é mera consequência da qualidade do portfólio, do patrimônio do fundo. Então, o que ele tem que escolher? Pelo patrimônio. Um fundo bom, grande, de patrimônio grande, já tem muitos fundos de mais de R$1 bilhão de reais, isso é importante porque ele vai ganhando corpo, ele consegue fazer melhores negociações, ele consegue ser um majoritário dentro de um prédio ou ter o prédio inteiro para ele. Então, um fundo grande, bem diversificado em imóveis e bem gerido. Essa é a primeira análise. Isso, consequentemente, vai gerar no médio e no longo prazo rendimentos constantes. Às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor, porque o fundo imobiliário é um ativo de renda variável. Que é natural, né? Que é natural. Essa renda, ela vem do lucro. O lucro varia. Então, quando o lucro do fundo aumentar, o rendimento mensal vai aumentar. Quando ele diminuir, o rendimento vai diminuir. Agora, ele não vai aumentar para sempre, nem vai cair para sempre. Se eu tenho uma carteira de bons fundos e tenho uma carteira bem diversificada, um fundo vai estar numa fase pior, outro vai estar numa fase melhor, e no geral a minha renda tende a ser bem consistente.
Por isso que é importante você ter uma carteira diversificada, né? Igual você falou, a gente pode perder um pouquinho em uma cota e ganhar em outras cotas, em outros fundos, e isso acaba balanceando, né? Também acho que é uma característica de quem está começando nos investimentos, achar que tem que acertar em tudo. E ninguém acerta 100% em tudo que faz. Então a gente tem que enxergar a nossa carteira mesmo, o nosso portfólio. Eu tenho lá 10 fundos, 7 estão subindo, 3 estão caindo. Os 3 são ruins e eu vou vender? Não. Se tudo na minha carteira está subindo ao mesmo tempo, eu não estou muito bem diversificado, entendeu? A diversificação ela serve para isso. Enquanto um segmento vai bem, o outro vai mal. E a diversificação a gente tem que extrapolar por classes de ativos também. Não é só para se empolgar com o fundo imobiliário e ter tudo lá. Tem fundo imobiliário, tem a renda fixa, tem ações, tem até investimentos internacionais, por que não? Diversifica a carteira, né? Diversifica a sua carteira, porque as coisas mudam o tempo todo na economia nacional, na geopolítica internacional, na política, e a gente precisa estar bem diversificado para que, de fato, o seu portfólio te conduza a formar patrimônio no longo prazo. E eu acho que isso é o mais legal, essa é a magia do mercado financeiro, né? A possibilidade que qualquer um tem de fazer isso. Com certeza. Pessoal, o Arthur deu a dica dele e agora eu vou dar a minha dica. Minha dica é, sigam a dica desse cara. Caso vocês tenham qualquer dúvida, entre em contato com a gente. A carteira recomendada da CM Capital já está disponível para investimento, então conte com a gente para o que precisarem. Arthur, um grande abraço. Obrigado por tudo, viu? Obrigado pelo convite da gente estar aqui. No que precisar, pode contar com a CM. Conte comigo também. Você, começa, invista, mesmo que pequeno. Bons investimentos. Grande abraço.